Olá, pessoal. Eu sou a professora Vanessa, dou aula no Colégio Força Máxima de Vilar dos Teles. Dou aula para uma turma de segundo ano. E hoje eu quero todo segundo ano aí, ó, assistindo essa aula comigo. Combinado? Nós hoje teremos uma aula de ciências. Estamos no capítulo 6. Então, pega o seu livro, abre aí no capítulo 6. Nós começaremos pela página 366. Então, abre aí direitinho na página para acompanhar a tia em tudo. Combinado? Pega o seu livro. Então, vamos lá? Essa é a nossa primeira página, gente. E tem uma pergunta aí para começar o nosso módulo muito interessante. Quanto tempo vivem os animais? Será que você sabe quanto tempo que os animais vivem? Será que eles vivem todos o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo que a gente? Será que o leão vive a mesma quantidade de tempo que uma tartaruga? Você já parou para pensar nisso? Nós falaremos sobre isso um pouquinho mais adiante. Fica aí na sua cabecinha com essa pergunta. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que você dê uma olhada aí nesses animais que estão na nossa tela. Esse primeiro animal aí, ó, que está todo envolvido, tipo numa casinha. Você sabe que animal é esse? Por que que ele está aí? Será que alguém sabe que animal é esse aí? Acertou quem disse que é uma borboleta, muito bem. É uma borboleta que está dentro do casulo, né? Ela está aí, ó, toda envolta por esse casulo. Vamos ver os outros para ver se vocês conhecem? Esses outros dois animais aí, quais são? Acertou muito bem quem disse que é uma lagarta e embaixo é um sapo. Esse sapo também é diferente, né? Mas a gente vai aprender já já por que que ele está assim. Nesse capítulo, nesse módulo, eu vou explicar para vocês sobre o ciclo de vida de cada animal aí, de cada espécie, combinado? Virou a página, tá? Nós vamos começar falando sobre o ciclo de vida do pai da Duda. Olha só, a Duda estava mexendo em uma caixa cheia de fotos do seu pai. Ela resolveu arrumar as fotos e separou algumas para colocar em um álbum. Tá vendo que aí a Duda achou várias fotos de várias fases diferentes do pai dela? Ó, primeiro o pai dela aí, ó, era um bebezinho, bem pequenininho, tá vendo? Na foto lá ao lado da letra B, ele já é um adulto. Na foto da letra C, ele é uma criança que acabou de aprender a andar, a falar. Na foto da letra D, ele já é o quê? Um adolescente, ele já está maior, mais formado. E na foto da letra E, ele é uma criança que acabou de chegar à escola, né? Começou a falar bem, aí nossos pais colocam a gente logo onde? Na escola para aprendermos coisas novas. Vamos colocar essas fotos em ordem, como está pedindo aí no número 1 para gente? Observe as fotos do pai de Duda e escreva a ordem em que cada um você acha que ocorreu, tá? Qual dessas figuras você acha que aconteceu primeiro? Muito bem, primeiro, né, na nossa a primeira foto aí, que praticamente a primeira foto do pai da Duda, é quando ele era um bebezinho, porque a gente começa a nossa vida como um bebezinho, certo? Então coloca a letra A aí no primeiro, tá bom? Depois o bebezinho se desenvolve e ele começa a aprender o quê? A andar, a falar. Qual é a foto que está descrevendo isso que a tia está dizendo? Muito bem, quem disse letra C, isso mesmo. Depois que você já está sabendo andar, falar, o que que os seus pais fazem para você se desenvolver ainda mais, para você aprender mais coisas? Coloca na escola, muito bem. Qual é a foto que está descrevendo isso? É a foto da letra E, muito bem. E depois você vira um adolescente. Qual é a foto que descreve isso? A foto da letra D. E por último, que é como o pai da Duda está atualmente, ele é um adulto, certo? É a última foto que a gente vai ver aí, é a foto que ele está mais velho entre todas essas fotos, que é a foto da letra B, tá? Agora, você acha que a vida do pai da Duda terminou aí na letra B? Não, a letra B é como o pai da Duda está atualmente, mas o pai da Duda ainda vai passar por várias transformações, certo? Ele ainda vai viver vários anos e ainda vai mudar bastante. O que que vai acontecer com ele? Ele vai envelhecer. Então, no número 2, depois você vai fazer sozinho, tá bom? Você vai fazer 2 desenhos para mudar, para mostrar as mudanças que vão acontecer nas próximas fases da vida do pai da Duda. Combinado? Então, ó, chamamos de tempo de vida o processo de desenvolvimento dos seres vivos, desde o nascimento até a morte. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, essa aí é a base, né? É o ciclo da vida de um ser humano. O ser humano nasce, olha aí, o bebezinho. A gente nasce como um bebê, depois a gente o quê? Cresce, né? Se desenvolve e reproduz.
reproduz. O que seria reproduzir, gente? Reproduzir é quando a gente tem filhos. Por exemplo, eu já tive uma filha, então eu já deixei alguém aqui para continuar o ciclo de vida do quê? Do ser humano, da espécie do ser humano, tá? E aí depois que a gente se reproduz, a gente vai envelhecer e um dia chega a morte, ok? Os outros animais e plantas também passam por fases até morrerem. Quando um ser vivo se reproduz, o ciclo de vida da espécie continua, igual a tia explicou agora, que eu tive uma filha, né? E mesmo quando eu morrer, a minha filha vai continuar me representando aqui, vai continuar representando o que? A espécie humana aqui. O tempo de vida de um indivíduo é diferente do tempo de vida da espécie. Por exemplo, um ser humano vive mais ou menos, né, 100 anos bem máximo, certo? Mas a espécie do ser humano já existe, ó, há mais de 300 mil anos aqui na Terra. Então, há uma diferença, né, entre o ser humano, entre as espécies, o tempo que a espécie tem aqui na Terra e o tempo de vida do ser humano. Eu coloquei aqui para vocês várias espécies, né? Não só de animais, mas também de plantas, para a gente ver o ciclo de vida, ok? Primeiro eu tenho aí o ciclo de vida de uma planta que é chamada de macieira. Primeiro começa como? Ela é uma sementinha, vai germinando, vai se desenvolvendo até virar uma árvore bem grande. Ela dá frutos e esse é o ciclo de vida de uma planta, tá? Ou tem outros animais também que passam por mesma coisa, porque vão se desenvolvendo e o ciclo de vida vai mudando. Olha aí esse sapinho. O sapinho, ele coloca os ovinhos e aí desses ovinhos vão surgindo girinos e aí o sapinho vai se desenvolvendo. O sapo, ele é um ser vivo que tem um ciclo de vida bem diferente. A gente vai ver mais à frente que existe até um nome para esse tipo de ciclo de vida do sapo, tá bom? Porque ele começa como um ovinho e ele se transforma totalmente durante esse ciclo de vida dele. Embaixo eu coloquei o ciclo de vida de um galo, né, que nasce como um ovinho, aí vira um pintinho, até chegar à fase adulta dele, que é o galo. E botei um outro aí ciclo de vida do lado, que a gente conhece bem, né, que a gente acabou de falar, que é do ser humano, e botei também de um cãozinho. Na verdade, são dois mamíferos, né? São duas espécies que nascem da barriguinha da mãe. E o cachorrinho, ele também tem um ciclo de vida parecido com o nosso, porque ele nasce como bebezinho, um filhotinho, e ele vai se desenvolvendo até a fase adulta. A gente tem que lembrar que, né, o tempo de vida do cachorro e do ser humano são diferentes. A gente vive muito mais do que o cachorro, né? O tempo estimado de vida. Então vamos voltar para o nosso livro? Continuando aí na página 370. Cada vez que nasce um filhote, o ciclo de vida da espécie continua. Foi o que eu estava dizendo, era sobre a minha filha, lembra? Que ela vai continuar, né, esse ciclo de vida da nossa espécie. Esse ciclo só termina quando morre o último indivíduo. Então a espécie desaparece da face da Terra. Isso existe, gente. Por exemplo, tem animais que entraram em extinção justamente por isso, porque o último animal daquela espécie morreu e não tem nenhum outro animal mais para se reproduzir. Então aquela espécie termina ali, tá bom? Cada espécie possui fases de vida diferentes. Os hábitos de vida de cada indivíduo de uma espécie estão relacionados ao ambiente em que vive. Por exemplo, tá? O sapinho. O sapo, ele se reproduz na água, porque ele precisa colocar os ovinhos dele na água. Então, durante a vida toda dele, ele vai sempre estar perto do quê? De reservatórios com água, tá? Porque ele precisa disso. Agora vamos dar uma olhadinha aí no ciclo de vida das borboletas. Lembra que a gente falou lá no início, eu disse que a gente ia voltar? Então, aquela borboleta é bem linda, todo mundo já viu uma borboleta, não é verdade? Você sabe como é que nascem as borboletas? Vamos ver. Será que as borboletas elas nascem de ovos ou será que as borboletas nascem da barriguinha da mamãe dela? O que vocês acham? Muito bem. Quem disse que as borboletas nascem de ovos? Olha aí essa imagem aí embaixo, já dando a dica pra gente, ó. Esses aí são vários ovinhos de borboleta, tá bom? Então agora, para a gente entender direitinho essa vida da borboleta, eu quero botar um vídeo para vocês. Presta bastante atenção, tá bom? Na historinha que eu vou botar, tá? E aí a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, combinado? A Largatinha Comilona, de Eric Carle. De noite, ao luar, havia um pequeno ovo numa folha.
E quando, numa bela manhã de domingo, o sol apareceu, muito brilhante e quente, saiu do ovo, crack, uma lagartinha esfomeada, e logo se pôs a caminho em busca de comida. Na segunda, devorou uma maçã, mas ainda não ficou satisfeita. Na terça, devorou 2 peras, mas ainda não ficou satisfeita. Na quarta, devorou 3 ameixas, mas ainda não ficou satisfeita. Na quinta, devorou 4 morangos, mas ainda não ficou satisfeita. Na sexta, devorou 5 laranjas, mas ainda não ficou satisfeita. No sábado, devorou uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, um pedaço de queijo, outro de salame, um chupa-chupa, um pedaço de bolo de frutas, uma salsichinha, um pastel e uma fatia de melancia. Nessa noite teve dores de barriga. O dia seguinte era de novo domingo. A lagarta devorou uma folha verde e logo se sentiu muito melhor. Deixara de ter fome, estava realmente satisfeita e também deixara de ser pequena. Tinha se tornado grande e gorda. Construiu uma casa apertada que se chama casulo e ficou lá dentro por mais de 2 semanas. Em seguida, abriu um buraco no casulo, fez força até conseguir sair para cá fora e... era uma maravilhosa borboleta! Muito Muito bem. Então, ó, agora aí nós vimos esse vídeo dessa historinha muito legal e a gente conseguiu entender direitinho como que é o ciclo de vida da borboleta, não é? A borboleta ela nasce, né, de ovos. Vamos ler comigo aí para a gente ficar bem? As borboletas põem ovos e de dentro deles saem larvas que chamamos de lagartas. Nessa fase, a lagarta ainda é muito diferente da fase adulta, em que se transformará em borboleta. O momento que a lagarta sai dos ovos, né, é chamado de eclosão. Então, ó, a lagarta ela fica lá dentro do ovo. Quando ela sai do ovinho, esse ato dela sair do ovinho a gente chama de eclosão, tá? As borboletas são diferentes das mariposas, assim como as lagartas dessa espécie. Alguns tipos de lagarta têm o corpo coberto por pelos ou cerdas que causam queimadura quando tocamos. Durante a fase de lagarta, as borboletas e mariposas compartilham algo em comum, igual a gente viu aí no vídeo, né? Elas comem e crescem muito. Então as lagartinhas, elas comem bastante, ficam bem grandonas. Aí quando elas estão bem grandes, elas vão lá, se prendem, né, ao galho, geralmente formam um casulo para virarem aí sim, virarem lindas borboletas, tá bom? Depois que termina seu crescimento, a lagarta constrói ao redor de si um casulo, igual a tia falou. Olha aí o casulo verdinho. Você já viu algum casulo na natureza? É bem legal, né? Imaginar que tem uma borboleta ali dentro. Quando a borboleta finalmente emerge do casulo, ela começa a fase adulta. É nessa fase que ela vai acasalar, botar ovos e dar continuidade ao ciclo da espécie. Acasalar é quando a borboletinha ela vai se reproduzir, né? Ela vai botar os ovinhos ali para poder ter outras borboletas, para continuar a espécie dela, tá? Essa transformação radical pela qual a borboleta passa, desde o ovo até a fase adulta, quando se torna capaz de acasalar, é chamada de metamorfose. Porque olha só, a gente viu lá a borboletinha saindo do ovo, né, que a gente chama de eclosão, e aí ela virou uma lagarta. Quando a gente olha para uma lagarta e olha para uma borboleta, uma não tem nada a ver com a outra, não é verdade? A gente não acha que uma lagarta vai se transformar numa borboleta. Ou seja, igual o sapinho. Quando vai lá o sapinho e coloca os ovinhos, ele vira um girino e não parece nada com um sapinho adulto. Então é isso, gente. A metamorfose é isso. É quando um ser se transforma de tal forma em outro que a gente nem reconhece. Por exemplo, a gente já nasce, né, como um bebê, como um ser humano. A gente já tem nossos braços, nosso corpo formadinho, como só vai crescer. Mas a gente não se transforma totalmente, a gente só se desenvolve. Já esses animais que a tia está falando agora, não. Eles se transformam totalmente. Por isso, né, o ciclo de vida deles é chamado de metamorfose, ok? Virou a página. Agora a gente vai falar lá daquele animal que a tia acabou de falar, que são os sapos. Os sapos também
formam ovos, assim como as borboletas. Os sapos passam pela metamorfose até chegar à fase adulta. Dos ovos saem os girinos, eles são bem parecidos com o peixe, só vivem na água e respiram por brânquias. Então, assim que o sapinho sai do ovinho, ele é um girino e ele vive igual um peixe. Olha aí a figura embaixo. Aos poucos, o corpo do girino vai se modificando. Primeiro se formam as patas traseiras, depois as patas dianteiras, né, que são as patas da frente, tá? A cauda vai diminuindo até desaparecer totalmente. Formam-se os pulmões e com isso esse animal está pronto para viver no ambiente terrestre. Vamos ver aí, ó. Eu coloquei aqui para vocês um vídeo, tá? De um sapinho se desenvolvendo. Presta atenção. Olha lá. Primeiro ele é um girino, né? Ele saiu do ovinho. Olha bem, como ele ainda não tem patas. Aí as patas traseiras começam a se desenvolver, as patas dianteiras, ele cria um rabo, esse rabinho vai diminuindo e ele vira um sapinho. Viu como ele começa de um jeito e fica totalmente diferente depois? Então agora você vai escrever aqui, ó, o que você consegue notar de mudança acontecendo nessas duas imagens. Olha aqui o primeiro sapinho, ele tem pernas? Ele tem patinhos? Ainda não, né? Olha o segundo sapinho aqui, ó, ele já está praticamente todo desenvolvido, mas o que que falta diminuir que a gente aprendeu? Ainda tem algo ali que vai mudar. Eu quero que vocês respondam aí essas duas figuras, tá bom? Olha bem. Agora vamos para outra página, que é 376. Agora a gente vai falar sobre aquilo que eu disse lá no início, sobre o tempo de vida dos animais. Lembra que eu falei? Será que o leão e a tartaruga vivem o mesmo tempo de vida? Têm o mesmo tempo? Vamos ver? As fases da vida dos indivíduos têm características diferentes de acordo com a espécie. Nós, humanos, as fases são bebê, criança, jovem, adulto e idoso. Em cada espécie, o tempo de vida também varia, tá? Cada espécie vai viver um tempo diferente da outra. Olha aí esses animais, por exemplo. A arara pode viver até 60 anos, tá? A gente conhece seres humanos que têm 60 anos, né? Pra gente é mais natural. Qual será o tempo de vida do coelho, você sabe? O elefante vive bastante, tá? Olha lá. O elefante pode chegar a viver 100 anos. Então, nós já sabemos que a arara chega a viver 60 e o elefante 100. Agora, eu quero que você dê um palpite. Quanto tempo você acha que vive um coelhinho? Escreve aí para mim, tá? De maneira geral, todos os animais que não têm a vida interrompida durante a juventude, né? Todos os animais que não morrem durante a juventude, vivenciam a etapa da velhice. Na natureza, nem sempre podemos acompanhar de perto para dizer como é a velhice de alguns animais, mas é possível acompanhar esse acontecimento observando bichos de estimação. Também conhecemos bem essa fase na nossa espécie. Nos cães, podemos perceber a velhice por meio de algumas mudanças, como o surgimento de pelos brancos ao redor do focinho e do aparecimento de condições como surdez, cegueira e fraqueza nos ossos. Alguém aí já viu um cachorrinho já na fase de idoso, bem velhinho? Ele fica assim mesmo. Tá? Além disso, os cães passam a evitar brigas, ficando mais preguiçosos e desatentos. Alguns podem até sofrer depressão. Tem que cuidar bem do seu bichinho nessa fase, né? Repara só o focinho desse cachorro aí que está na nossa imagem. Os pelos estão brancos, assim como os cabelos dos humanos também podem ficar brancos com o passar do tempo. A gente sabe também que quando a gente vai envelhecendo, uma das coisas que mostra, né, que a gente está envelhecendo são os cabelos brancos. E a gente viu aí também que o ser humano vive em média 80 anos, né, que geralmente não passa dos 100. Lembra que a gente falou sobre isso? Será que um cachorro vive isso tudo? Então, agora, quando acabar essa aula, eu quero que você aí com o papai, com a mamãe, com alguém que te ajude, né, avô, tio, pesquisem, tá? Para ver se você acertou naquela resposta lá do coelhinho. Pesquisem quanto tempo vive um coelho, quanto tempo vive um cachorro, tá? E escreve tudinho aí no seu caderno para você lembrar depois. Pode pesquisar os animais que você acha assim mais legais, mais diferentes na sua concepção e botar quanto tempo eles vivem, ok? Então, eu adorei estar um pouquinho com vocês, tá bom? Espero que vocês assistam com bastante atenção essa aula, para depois ir lá realizar, né, na aula ao vivo os seus exercícios, tá?
tá? Assiste com bastante calma, depois pesquisa alguns animais, que essa descoberta é muito legal, quando a gente vê, nossa, esse animal vive tanto, nossa, esse vive tão pouco. Não esquece, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês.